Caminho, Verdade e Vida. Capítulo 81. Ordenações humanas. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no Mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha o espírito mais humilhado da terra à adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas por amor ao Mestre Divino. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá, através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão, que, em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que, muita vez, não te correspondam aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador na terra, e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-te às ordenações humanas por amor ao Senhor Divino. Que interessante, queridos amigos, as ponderações do benfeitor Emmanuel nas lições de hoje, nos ensinando como nós devemos cumprir o nosso dever diante do mundo, diante dos nossos trabalhos, das nossas atividades em grupo, junto aos amigos, junto às próprias instituições espíritas ou no nosso lar, enfim. Na verdade, a mensagem principal desse texto é que nós possamos compreender que onde quer que nós estejamos, ali estamos por uma razão. Nada é por acaso. Nós não estaríamos naquela condição, junto àquelas pessoas, junto àquele ambiente, se nós não tivéssemos um trabalho a desempenhar ali. Trabalho para conosco mesmo, no sentido de crescer, de evoluir, de aprender a humildade, de trabalhar a compreensão, de trabalhar o amor ao próximo, como talvez nós estejamos ali também para servirmos de exemplo ao outro. Talvez estejamos diante de pessoas autoritárias, até mesmo que buscam de uma certa forma colocarem-se numa condição de tiranos e déspotas. Mas ali é também a oportunidade de nós darmos o exemplo, de nós servirmos com humildade, com entendimento, com harmonia e paz, mostrando que o amor é sempre o caminho que nos levará à evolução, ao progresso, nos levará ao Pai.
Por isso começa o texto, Emmanuel dizendo que Jesus nunca se colocou na condição de anarquista, como muitas pessoas ou algumas pessoas podem pensar, inflamando cóleras sublimes. Não, Jesus nunca assim se portou. Jesus sabia cumprir a ordem, o dever, com firmeza, com equilíbrio, e conquanto ele aproveitasse as oportunidades para ensinar, ele nunca adotou armas contra qualquer um dos seus irmãos. Ao contrário, aceitou de forma humilde ser colocado, pregado na cruz como nosso Salvador, mostrando ali que o amor é sempre o caminho a ser seguido. E vejam bem que há uma frase bem interessante trazida por Emmanuel, que ele diz: claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Ou seja, não está dizendo aqui que nós devemos dobrar-nos de joelhos aos tiranos e obedecê-los de toda sorte. Não é isso. Mas ele diz: entretanto, pede respeito às ordenações humanas, por amor ao Mestre. Até mesmo para que nós possamos, de alguma forma, nos colocarmos contrários a determinados posicionamentos tiranos e déspotas, nós precisamos agir com respeito, com educação, com inteligência, com equilíbrio e com bom senso. Porque se nós nos tornamos iguais, se nós levantamos as armas e nos colocamos contra os nossos irmãos, por serem eles déspotas, e nós não concordarmos com isso, será que nós não estaríamos nos tornando igualmente déspotas, de uma forma ou de outra? Então nós podemos sim, de alguma forma, agirmos ou nos rebelarmos, mostrarmos a nossa contrariedade contra aquilo que nós compreendemos estar contrário às leis de Deus, mas sempre com muito equilíbrio, aproveitando sim as circunstâncias para orientar, para ensinar, para exemplificar. O momento é oportuno para o aprendizado. Jesus aproveitava todas as oportunidades do dia a dia para ensinar, mas sempre com tranquilidade, com amor, sem nunca quebrar o ritmo da harmonia. Portanto, assim devemos fazer. Não podemos nos tornar indiferentes às ordenações da máquina de trabalho onde nos encontrarmos. Como diz Emmanuel também, talvez não correspondam aos nossos desejos, mas nós ali não estaríamos se o nosso esforço, se o nosso concurso fosse desnecessário. Nós sempre, lembremos bem do que eu vou dizer agora, nós sempre podemos levar luz onde há sombras. Se nós ali estamos e o ambiente não é o melhor, o mais adequado, sejamos o sol a clarear a noite, sejamos a luz a diminuir, pelo menos, as trevas. Podemos sempre tornar o ambiente onde nós estamos melhor, mais salutar e positivo. Esse o dever assumido por nós, junto ao Pai, junto ao Cristo. Sejamos, então, amor onde quer que estejamos.